18. Viver em outro mundo. Capítulo 371. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando a razão do porquê aqueles magos da Igreja Radiante tinham um pensamento diferente de Liu Eart era porque eles reconheceram a aparência de Zhao Ai. Quem eram os inimigos da Igreja Radiante? Naturalmente eram os magos negros. E quem era o mago negro mais recente que entrou no radar da Igreja? Não havia necessidade de pensar muito, já que era, é claro, Zhao Ai. Zhao Ai tinha interrompido uma série de seus assuntos, ele também tinha matado seu pessoal. Portanto, Zhao Ai já era uma das pessoas mais reconhecidas entre o pessoal da igreja. Sua aparência já tinha sido espalhada, assim como os itens que ele geralmente equipou. Essa era a razão do porquê aqueles magos podiam instantaneamente reconhecê-lo assim que eles viram sua aparência. O mago da terra que parecia ser o líder do grupo olhou para Zhao Ai e disse: Zhao Ai, você realmente apareceu. Diga, você estava nos seguindo? Zhao Ai olhou para o grupo e sorriu. Bem, sim, não somente eu segui vocês, eu também listei cada pessoa com quem você entrou em contato enquanto estava na estrada. Eu listei suas identidades um por um. Os olhos do mago do elemento terra brilharam com uma luz fria. Ele estava muito claro sobre o que aquelas pessoas significaram para a Igreja Radiante. Eles eram os olhos e ouvidos da Igreja no Império. Eles também eram a brasa de influência que a Igreja tinha plantado. Se aquelas pessoas fossem reveladas, o poder da Igreja Radiante dentro do Império Rosen seria efetivamente apagado. Anos de planejamento iriam por água abaixo. Os outros magos também olharam para Zhao Ai com olhares frios. Eles sabiam o que as palavras de Zhao Ai representavam. Ao mesmo tempo, Liu Eart congelou. Ele não achou que o homem na sua frente fosse Zhao Ai. O rancor de Zhao Ai com a Igreja Radiante começou no Ducado de Purcell no Império Axu. Com o status de Liu Eart como um lorde da tesouraria do Império Rosen, que era até mesmo maior do que o de Ivan, como poderia ele possivelmente tomar nota de tal evento em tal lugar? Naturalmente ele não reconheceu quem Zhao Ai era. Agora estava claro que Zhao Ai não foi enviado pela família Calci. Se ele estivesse com eles, então a família não teria esperado pela partida do navio antes de atacar. O mago do elemento terra não disse mais nada, ele apenas gritou um comando: capturem-no. Ouvindo as palavras do mago, Zhao Ai não pôde deixar de rir. Você quer me capturar? Tão engraçado. Primeiro veja se você é capaz de lidar com isso. Então ele acenou sua mão quando um grande número de mortos-vivos apareceu no navio. Entre os mortos-vivos que Zhao Ai liberou, havia também um número de magos misturados entre eles. O poder de ataque daqueles magos mortos-vivos não era baixo. O mais irritante de todos eles eram os magos do elemento luz que Zhao Ai convocou e era feito para atacar os magos da igreja com feitiços do elemento luz. Embora aqueles magos que Zhao Ai convocou fossem somente equivalentes a magos do 7º nível, eles enumeraram não menos que 20. 20 magos do 7º nível era inteiramente o bastante para lidar com aqueles 6 magos do 8º nível. Zhao Ai não apenas convocou aqueles magos, ele também lançou muitos guerreiros, bem como homens-fera. Em um piscar de olhos, os mortos-vivos que Zhao Ai soltou estavam lutando com a tripulação do Poseidon. Não haviam lugares dentro do navio para a tripulação correr. Depois de convocar todos, a figura de Zhao Ai subitamente desapareceu do navio, tornando impossível para os magos inimigos encontrá-lo. O mago do elemento terra imediatamente pegou vários pergaminhos mágicos do seu corpo e os rasgou antes de jogá-los para fora. Todos aqueles pergaminhos continham feitiços do elemento luz. Eles deviam serem usados para lidar com magos negros. Eles sabiam que seu principal obstáculo no salvamento de Liu Eart era a família Calci, que era uma família de magos negros. Com o objetivo de aumentar suas chances de sucesso, eles trouxeram aqueles pergaminhos mágicos de luz. Mas no final, eles não esperavam usar aqueles pergaminhos quando eles já haviam embarcado no navio. Infelizmente, para sua surpresa, os pergaminhos eram inúteis quando se tratava dos mortos-vivos que Zhao Ai acabou de convocar. Os mortos-vivos pareciam não serem afetados. De fato, eles atacaram ainda mais freneticamente. Uma graça salvadora para o seu lado era o fato que, embora o navio fosse um cargueiro,
Devido às águas da dinastia das ondas do oceano, aqueles tripulantes poderiam também se tornarem piratas. Portanto, sua habilidade de combate não era baixa e eles ainda podiam lutar por algum tempo. Mas, infelizmente para eles, a tripulação não poderia aguentar por muito tempo. Eles não esperavam que os mortos-vivos que Zawai trouxe teriam uma alta capacidade de combate. Cada um deles não tinha medo de ficar machucado ou ser morto. Eles não sentiam medo mesmo se eles conhecessem um especialista do 9º nível, quanto mais aqueles magos do 8º nível. O tempo da batalha não foi longo. Depois de cerca de 1 hora, não houve nenhum outro ser vivo deixado no navio. Embora Liu Yart fosse morto, Zhao Ai não o transformou em um morto-vivo. Ao invés disso, ele cortou a cabeça do Grão-Duque junto com a de seu filho. O filho do Grão-Duque Liu Yart detinha uma grande reputação dentro do Império Rosen. Ele foi até mesmo chamado uma vez de gênio marcial da geração. Ele tinha apenas 20 anos de idade, mas ele já era um guerreiro do 7º nível. Ele era verdadeiramente feroz, uma pena que ele foi morto agora. Zhao Ai não era educado com seus inimigos. Depois que ele matou todas as pessoas no navio, ele imediatamente transformou a tripulação em mortos-vivos antes de receber o navio. Naturalmente, ele não esqueceu de pegar o anel de Liu Yart. Dentro daquele anel espacial estava toda a riqueza de Liu Yart, o que somava um total de 10 milhões de moedas de ouro. Adicionando às suas outras posses, seu patrimônio líquido certamente chegou a um aterrorizante número de 100 milhões de moedas de ouro. Zhao Ai foi chocado pelos números, mas isso também o deixou extremamente feliz. Com este montante de dinheiro, o financiamento para o desenvolvimento das Terras Negras certamente não seria um problema. Depois de cuidar de tudo, Zhao Ai imediatamente retornou para o espaço e preparou a lista de todas as pessoas que ajudou Liu Yart. Os nomes de 10.000 pessoas não foram fáceis de escrever. Felizmente o que Zhao Ai já estava escrevendo nos últimos dias, então ele somente tinha alguns nomes sobrando para anotar. Logo após a cortina da noite cair, Zhao Ai tinha completado a lista. Ele soltou um longo suspiro. O grande show estava finalmente chegando. Smith tinha estado muito preocupado nesses últimos dias. Ele ainda não tinha capturado Liu Yart. Sem Liu Yart nas suas mãos significava que sua operação foi uma falha. Ele não se importou sobre os pertences de Liu Yart. A principal razão de sua ação era porque Liu Yart ofendeu a família Calci. Se eles não pudessem lidar com o Grão-Duque, então o rosto da família Calci seria manchado. Se eles não pudessem segurar o prestígio que eles tinham protegido por tanto tempo, eles poderiam muito bem se tornar um motivo de chacota entre as grandes famílias nobres no continente. Neste momento, a voz de Pio de repente veio. Senhor, o Sr. Zhao Ai veio para uma audiência. Ouvir as palavras de Pio deixou Smith atordoado. Isso era porque Zhao Ai não fez nenhuma aparição nesses últimos dias. Ele apenas ficou dentro do pátio da Ameixa Doce todos os dias. Smith não sabia por que ele veio aqui hoje, mas ele ainda disse, convide-o para entrar. Depois que ele falou, Zhao Ai empurrou a porta e entrou. Depois de entrar no quarto, Zhao Ai se curvou para Smith e disse, Irmão Smith, você está bem? O que você está fazendo? Smith forçou um sorriso e disse, Irmão, por que você é muito educado? Eu posso estar ocupado com algumas coisas mesmo agora, mas capturar Liu Yart me deixou incapaz de comer e dormir. Zhao Ai mostrou um leve sorriso e disse, Irmão, eu tenho boas notícias. Eu vim para dar a você sua pílula do sono. Eu acredito que se você der uma olhada nessas coisas, seu apetite e desejo de dormir retornará. Então ele acenou sua mão enquanto um saco apareceu no chão. O saco era feito de couro e cheirava sangue pesadamente. Depois, Zhao Ai pegou um livro e colocou na mesa. Smith olhou para o saco. Pelos contornos vista no couro, o conteúdo do saco eram provavelmente cabeças. Smith se virou para Pio e assentiu. Pio imediatamente foi em frente e abriu o saco. Dentro do saco estavam 2 cabeças. Pio reconheceu que elas pertenciam a Liu Yart e seu filho. Smith, que também viu o conteúdo do saco, se virou para olhar para Zhao Ai. Zhao Ai calmamente disse, desta vez, o Grão-Duque Liu Yart conseguiu escapar por causa da ajuda de alguém. Felizmente eu estava presente, e eles já foram tratados. Neste livro está uma lista com todas as pessoas que ajudaram Liu Yart ao longo do caminho. Eu vou entregar a identidade daquelas pessoas para você. No entanto, eu preciso manter todo o dinheiro de Liu Yart.
Minha terra atualmente está precisando daquelas moedas. Eu não serei educado. Smith olhou para Zhao Ai e riu. Bom. Irmão, seu irmão mais velho certamente subestimou você. Bom. Fique assegurado, que o dinheiro é todo seu. Ninguém ousaria tomá-la de você. Irmão, e devo lhe agradecer. Sem você, minha família Calci certamente perderia um rosto massivo. Eu tenho que dizer para a família Shelley sobre isso, afinal, isso também era um assunto da sua inimizade. Zhao Ai sorriu fracamente. Essas são coisas para você fazer, esse não é o meu negócio. Você tem que lidar com as consequências desse evento. Eu retornarei. Smith assentiu e disse, sem problema, você volte e descanse. Deixe os assuntos restantes comigo. Zhao Ai assentiu e virou para sair lentamente. Sem nem mesmo esperar por Zhao Ai sair da casa, Bill perguntou para Smith, mestre, você acha que o Sr. Zhao Ai realmente foi capaz de matar Liu Yart? Ele não ficou dentro do pátio todos esses dias. Smith mostrou um leve sorriso e disse, você não precisa se preocupar com isso. De qualquer forma, o assunto já foi resolvido. Bill, você precisa se lembrar que você nunca deve abrir os segredos de pessoas como Zhao Ai. Senão, ele não trataria você muito bem. Vai e entregue a cabeça para a família. Ao longo do caminho, vai e informe a família Shelley. Bill assentiu enquanto ele pegava o saco e se virava para sair. Smith pegou o livro que Zhao Ai deixou na mesa. Ele abriu e olhou para o seu conteúdo. No começo, ele estava apenas cuidadosamente lendo os personagens, mas o que ele percebeu depois o deixou mais e mais surpreso. Listado neste livro estavam todas as pessoas que ajudou Liu Yart, seus nomes, sua idade, onde eles trabalhavam. Eles estavam todos escritos muito claramente. E a coisa mais importante era suas identidades, espiões da Igreja Radiante. Vendo o número de pessoas inscritas, Smith não pode deixar de sentir seu couro cabeludo e sua cabeça explodir. Ele nunca pensou que este incidente realmente envolveria a Igreja Radiante. Esse fato o deixou muito surpreso. Apenas depois de olhar 2 páginas, Smith não pôde ficar sentado. Ele imediatamente gritou alto, alguém, venha aqui. Bill imediatamente entrou do lado de fora. O assunto com as cabeças não teve que ser realizado por suas próprias mãos. Caso contrário, ele não seria capaz de realizar muito. Então ele apenas delegou aquelas tarefas para outra pessoa e somente seguiu do lado de Smith. Ouvindo Smith gritar, Bill imediatamente veio. Ele se curvou para Smith e disse, mestre, quais são suas instruções? Smith disse em voz alta, rápido, rápido, vai com o vídeo pequeno A de volta para cá. Bill não sabia quais eram as intenções de Smith, mas ele ainda assim imediatamente cumpriu e se virou. Nesta altura, Zhao Ai tinha acabado de chegar no pátio da Ameixa Doce. Surpreendentemente, Laura e as outras não saíram para brincar hoje. As meninas estavam tendo uma pequena festa do chá na sala de estar do pátio. Havia uma pilha de petiscos na mesa. Cada uma delas segurava uma taça de vinho e bebia levemente. Na maioria do tempo elas estavam conversando enquanto comiam alguns petiscos de vez em quando. Zhao Ai naturalmente não perturbaria. Enquanto ele estava indo para seu próprio quarto, Bill imediatamente veio à frente para chamar Zhao Ai e disse, Senhor Zhao Ai, o Lorde da cidade chama por você. Zhao Ai olhou atordoado, mas ele instantaneamente entendeu o porquê de Smith pedir para ele retornar. Ele assentiu e disse, muito bem, vamos lá. Então ele e Bill retornaram para o escritório de Smith. Depois de entrar no quarto, Zhao Ai viu Smith andando em círculos. Vendo Zhao Ai chegar, o rosto corado de Smith se virou para ele e disse, irmão, aquelas pessoas que você viu são reais. Zhao Ai parou por um momento antes de assentir. É claro que eles são reais, eu nunca enganaria você neste assunto. Quando eles viram minhas roupas, aquelas pessoas imediatamente me reconheceram. Eu também levei-os de volta, ninguém escapou. Então Zhao Ai convocou o mago do elemento terra morto-vivo. Zhao Ai fez o mago se introduzir. Ele era um produto do programa Arma Suprema da Igreja Radiante, mas já que ele era um mago do 8º nível, ele era uma falha. No entanto, Smith notou as palavras de Zhao Ai. Quando ele tirou o mago, Smith olhou para Zhao Ai. Irmão, você pessoalmente foi e matou Liu Yart? Zhao Ai assentiu. Ele mostrou um leve sorriso e disse, na verdade, eu não sou apenas um mago negro. Eu também posso usar magia de luz, água, fogo, terra, vento e espacial.
Você não recebeu as palavras de Bel? Eu não posso ser considerado como um mago negro. Seria mais apropriado me chamar de mago divergente. No meio das minhas habilidades divergentes tem algo relacionado com o espaço, mas não pode ser usada para atacar uma pessoa, somente armazenar algumas coisas dentro. Além disso, eu também tenho bestas fantasmagóricas voadoras. Elas são muito formidáveis. Elas podem carregar uma pessoa quando elas voam. Eu usei essas bestas fantasmagóricas para perseguir Leonard. Smith acreditou nas palavras de Zawai. Comparado a magos negros, magos divergentes eram mais raros e misteriosos. Então, quando Zawai disse que ele era um mago divergente, Smith escolheu acreditar nele. Quanto às bestas fantasmagóricas, Bel já tinha informado sobre elas, então ele não estava particularmente surpreso sobre elas. Viver em outro mundo. Capítulo 372. Quanto a Zawai ser um mago divergente, Smith tinha também ouvido isso de Bel, então ele não estava surpreso. Smith assentiu e disse: Irmão, não precisa se preocupar, não importa o que você seja, enquanto você entrar na Liga dos Magos Negros, você sempre será um de nós. Afinal, nem todos os membros são magos negros. Se você tiver um rancor com a Igreja Radiante, você está do nosso lado. Irmão, tenha certeza, eu vou entregar esta informação. Esta informação é muito importante não somente para a Liga, mas também para o Império Rosen. Zawai estava confuso com o que Smith acabou de dizer. Embora o Império Rosen não fosse muito acolhedor em direção à Igreja Radiante, eles também não foram ativamente reprimidos. Então por que esta informação era muito importante para o Império? Smith olhou para a aparência de Zawai e sabia o que a outra parte estava pensando. Depois que ele convidou Zawai para se sentar, Smith sorriu levemente e disse: O aspecto mais terrível da Igreja Radiante é o seu poder religioso. Então eles podem usar sua influência para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas e fazê-los completamente sujeitos a seus caprichos. Eles poderiam fazer as pessoas acreditarem no Deus Radiante, fazendo-os realizar sacrifícios em nome de sua crença. Essa seria uma coisa aterradora. Imagine uma nação inteira cheia daqueles crentes devotos. Qual influência a igreja teria naquela nação inteira? Zawai assentiu. Ele também tinha ouvido esses tipos de coisas na Terra. Alguns cultos religiosos usariam métodos de lavagem cerebral em seus crentes. Além disso, a religião era um assunto muito sensível na sociedade. Era muito difícil estar em guarda contra ela. O mais aterrorizante era o fato que esse tipo de influência era muito difícil de erradicar. Eles continuariam ressurgindo de tempos em tempos novamente. Vendo Zawai assentir, Smith continuou: Assim, a Igreja Radiante é a organização mais mal vista pelo Imperador. Embora o Império Rosen não esteja atacando descaradamente a Igreja Radiante, sempre que uma pessoa enviada pela Igreja Radiante for rastreada, o Imperador enviaria seus soldados amaldiçoados para matá-lo secretamente. Por causa disso, todos nós pensamos que a Igreja Radiante não tinha muita influência dentro do Império. Mas parece que nós estávamos errados. Se todas aquelas 10.000 pessoas fossem secretamente pregar, eles poderiam acumular seguidores que numerariam nos milhares. Se aqueles seguidores fossem trazer mais potenciais seguidores, a Igreja Radiante se tornaria um grande problema no Império depois de um tempo. Zawai entendeu que Smith estava falando. Ele sorriu e disse: Meus pensamentos não chegaram nesse ponto. O que eu sei é que a Igreja Radiante é inimiga da nossa Liga dos Magos Negros. Eu apenas quero dar um golpe neles. Fique tranquilo, que a lista é completamente verdadeira. Aquelas foram todas as pessoas que ajudaram Leonard até alcançar o território da família Eugene. Leonard andou em um pequeno navio para se transferir para um grande navio ao longo do mar. O navio continha a bandeira da dinastia das Ondas do Oceano, bem como tinha o nome de Poseidon. Era um navio com 5 mastros. Foi realmente muito bom para mim, já que eu precisava desesperadamente de um navio para transportar o peixe de fogo para a cidade Água Celestial. Naturalmente, eu teria que ser indelicado. Eu não poderia dar este navio para você. Smith, irmão, com esta informação, não somente eu não desejo o seu navio, eu até mesmo daria mais 2 para você. Contanto que nós consigamos eliminar aqueles seguidores da Igreja Radiante, eu estou disposto a pagar qualquer preço. Zawai sorriu e disse: Você não precisa me dar mais navios, mas eu preciso pedir a você um favor. Desta vez eu adquiri o Poseidon,
Eu também tenho a espadate que Leonhart usou para me atacar antes. Esses dois navios foram muito bem feitos. No entanto, esses dois navios são facilmente reconhecidos. Eu quero pedir para você me ajudar a modificá-los. Senão, as pessoas saberiam que sou eu a bordo sempre que eu viajar. O que você acha? Smith acenou sua mão para Pio e disse para ele: Tio Pio, eu deixo este assunto para você organizar. Vá preparar o nosso melhor construtor naval para ajudar o pequeno a modificar seus navios. Pio assentiu, mas ele não saiu. Este assunto não era algo que precisava ser feito agora. Já era o suficiente para ele anotar. Zhao Ai sorriu e disse: Bom, enquanto você me ajudar a organizar aqueles navios, os grãos, vegetais, comidas e rações seriam capazes de chegar aqui mais rápido do que transporte terrestre. Além disso, eu deixarei você com aquela lista. Aquilo não é da minha conta. No entanto, não divulgue que eu tive uma mão nisso. Smith riu e disse: Muito bem. Irmão, venha e compartilhe uma bebida comigo. Eu estou muito feliz hoje. Depois de ouvir isso, Zhao Ai não teve chance de recusar. O grupo foi para o salão de jantar. Enquanto Zhao Ai e Smith bebiam, Pio foi e fez suas próprias tarefas. Primeiro foi lidar com as cabeças de Leonhart e seu filho. Então havia uma lista e por último o navio de Zhao Ai. Tudo isso foi para ele organizar. Para grandes nobres, a posição do caseiro detinha grande poder. Era quase igual a ser o braço direito do seu lorde. De fato, havia muitas vezes que um grande caseiro fez uma família brilhar. Pio era um caseiro que a família Calci treinou, então ele não tinha problemas com a relação de sua lealdade. Além disso, ele manteve uma forte capacidade de gerenciamento. Isso fez Smith colocar uma grande confiança nele, por isso ele sempre chamou o velho caseiro de Tio Pio. Naquela noite, Zhao Ai bebeu muito álcool, então ele dormiu cedo quando ele retornou para o pátio da Ameixa Doce. Smith também bebeu muito. Ele estava muito feliz, não somente porque o assunto de Leonhart foi resolvido, mas também por causa da lista de Zhao Ai. A demonstração das capacidades de Zhao Ai deixou Smith realmente contente. Para tal talento se juntar à Liga dos Magos Negros era uma grande benção para a organização. Isso definitivamente era uma coisa boa. No dia seguinte, quando as pessoas do Império Rosen vieram a saber que Leonhart foi abatido pela família Calci e mesmo tinha várias cabeças exibidas em público, as massas entraram em alvoroço. Os outros nobres dentro do Império Rosen não puderam deixar de se assustar. Embora eles não se preocupassem em perseguir Leonhart, isso não significou que eles não fizeram nenhum movimento. Eles também enviaram pessoas para procurar o paradeiro de Leonhart. Embora eles desistissem depois, eles ainda estavam curiosos. A força daqueles nobres não era fraca, mas eles ainda não conseguiram encontrar Leonhart. E agora que a família Calci matou Leonhart, isso não significou que a família Calci era muito mais forte do que eles. Pensando nisso, os nobres ficaram naturalmente assustados. A família Calci vem agindo de maneira discreta nos últimos anos. Embora ninguém ousasse subestimá-los, também não havia ninguém que pensou que a família Calci seria tão formidável. Eles apenas os consideraram como uma grande família nobre, alguém para não provocar. No continente, algumas vezes era mais atraente ofender uma família real do que uma grande família nobre que existiu por mais tempo do que a família real. Já que aqueles nobres olharam para a família Calci como uma grande família comum, eles não os ofenderam. Eles sabiam que aqueles tipos de família eram muito protetores da sua dignidade. Se a dignidade daquelas famílias fosse tocada, eles sem hesitação retaliariam, eles até mesmo lutariam até a morte. Desta vez, os nobres não foram capazes de encontrar Leonhart, mas essa também era a mesma situação para as famílias Calci e Shelley. Isso fez os nobres se sentissem muito bem consigo mesmos. Eles queriam ver quão feio o rosto da família Calci ficaria. Mas eles não esperaram que a família Calci iria de repente mostrar a cabeça de Leonhart. Não havia nem mesmo a necessidade de perguntar sobre o destino do resto da sua família. Eles estavam genuinamente mortos também. Leonhart estava morto. Embora os nobres estivessem surpresos, eles não estavam muito surpresos. Na sua posição, Leonhart morreria cedo ou tarde. O que fez eles surpresos era o fato que a família Calci foi capaz de rastrear e matar o grão-duque Leonhart. Os outros nobres acharam que o desaparecimento de Leonhart certamente foi devido a algumas pessoas ajudando-o. Isso não era estranho. Se ninguém o ajudasse,
Então era impossível para Leonhardt escapar das forças conjuntas da família Calci e Shelley. Numa situação onde Leonhardt teve uma mão amiga, era extremamente surpreendente para os nobres que a família Calci ainda foi capaz de matar o grão-duque. Comparado àqueles nobres, o imperador do Império Rosen, Louis Rosen, estava ainda mais surpreso. Mas, não foi por causa da morte de Leonhardt. Ele não se importou sobre a vida daquele sujeito. Ele até mesmo era a pessoa que mais queria Leonhardt morto. Louis estava claro que o momento que ele desistiu de Leonhardt, haveria inimizade entre eles. Se Leonhardt sobrevivesse, ele certamente faria o seu melhor para conseguir a sua vingança. Naquela época, Leonhardt seria a serpente nas sombras enquanto ele seria o elefante no sol. O Império Rosen inteiro era seu. Se Leonhardt quisesse se vingar e encontrar problemas com ele, seria muito fácil. Mesmo se Leonhardt não pudesse abalar as fundações do Império, ele ainda poderia lhes causar uma pequena quantidade de aborrecimento. Agora que Leonhardt estava morto, Louis estava naturalmente feliz. Mas o fato de que a família Calci foi capaz de matar o grão-duque não fez o imperador feliz. Não somente ele estava infeliz, ele também sentiu suas costas gelarem. As capacidades da família o deixaram aterrorizado. A Igreja Radiante tinha se tornado famosa nos últimos anos. Pessoas comuns gostavam deles porque os magos do elemento luz da igreja curariam suas doenças muito regularmente. Eles também pareciam muito bondosos. Tal pessoa naturalmente ressoaria com as massas. No entanto, governantes como Louis, eles temiam muito a Igreja Radiante. Eles podiam usar a religião para tomar o controle das pessoas. Pensando sobre um cenário onde a igreja influenciou completamente uma nação inteira, o que aconteceria se a igreja subitamente começasse uma rebelião? Mesmo um império formidável não poderia sobreviver a uma massiva disputa interna. Essa era a razão do porquê, embora o Império Rosen não despedaçou o rosto da igreja, ainda prestou bastante atenção aos movimentos da igreja. Todas as pessoas enviadas pela Igreja Radiante para o Império Rosen que queria estabelecer um esconderijo foram secretamente mortos pelo imperador. Louis achou que ele fez bem em defender o Império contra a Igreja Radiante. Mas quando a família Calci lhe entregou a lista, Louis não pode deixar de ficar chocado. Viver em outro mundo. Capítulo 373. Louis não duvidou da autenticidade da lista. Ele estava claro que o único que mais odiou a Igreja Radiante não eram eles, a realeza, mas ao invés disso, era a família Calci. A família Calci era uma família de magos negros, e eles também tinham um histórico rico com a magia do elemento sombrio. Um dos objetivos da Igreja Radiante era eliminar magos negros do continente. Se a Igreja fosse se comprometer completamente nesse objetivo, os primeiros a sofrerem com este infortúnio seria a família Calci. Louis também não achou que a família Calci lhe deu a lista apenas para apanhar alguma terra. Isso era porque não haviam muitas famílias nobres na lista que eram de status notável. A maioria deles eram pequenos nobres. Então, mesmo se o imperador matasse aquelas pessoas, a família Calci não se beneficiaria disso. Então Louis reconheceu que a lista deveria ser real. Quanto mais Louis confiava na lista, mais surpreso ele ficava. Louis sabia sobre as habilidades de lavagem cerebral da Igreja Radiante. Ele sabia que aquelas 10.000 pessoas não eram os únicos que eram fiéis ao Deus Radiante dentro do seu império. Quem sabia quantas pessoas a mais estavam participando da Igreja Radiante além daquelas 10.000? Depois de ver a lista, Louis imediatamente mandou seus soldados amaldiçoados monitorar as ações daquelas pessoas. Louis não sabia há quanto tempo essas pessoas estavam dentro do Império Rosen. Ele também não sabia o número exato de crentes que a igreja tinha juntado. Então o que ele precisava fazer primeiro era rastrear esses seguidores e mesmo se não pudesse lidar com todos eles, ele deveria ao menos eliminar os líderes de cada grupo para parar a religião de se espalhar. Ao mesmo tempo, essas pessoas podem ter possivelmente descoberto que eles tinham sido expostos, então eles devem ter se preparado para escapar do império. Mas foi afortunado que Louis agiu rapidamente, senão este plano teria que ser destruído. Eles não tiveram tempo de criar outro plano, já que Louis já foi prender e interrogar as pessoas da lista. Ele checou quem entrou em contato com os espiões e viram se eles eram seguidores da Igreja Radiante ou não. No final, a investigação encontrou crentes da Igreja Radiante pertencentes a esses esconderijos que numeraram cerca de 100.000 pessoas. Alguns deles tinham acabado de entrar, enquanto alguns já eram crentes por muitos anos.
Haviam até mesmo quem ajudou aqueles que estavam presos, que acabou com eles também sendo presos. As ações de Louis alertaram os outros nobres. A Igreja Radiante sempre tinha sido educada com eles, mas eles ainda estavam de guarda com relação à religião. Então, quando eles ouviram a massiva quantidade de presos e investigações acontecendo por todo o Império Rosen devido a esses espiões descobertos, todos os nobres conduziram suas próprias investigações sobre os seus subordinados que talvez também fosse um agente da Igreja. E suas investigações deram frutos. Nos seus territórios, seguidores da Igreja Radiante foram de fato encontrados. Em alguns deles havia muitos, enquanto em outros apenas poucos. O único território que não tinha um pingo de influência da Igreja Radiante era o território da família Calci. A Igreja Radiante sempre tinha estado cautelosa com esta família de magos negros. Então eles não ousaram enviar alguns agentes para sua terra. Finalmente, quando contaram todos os crentes da igreja que os nobres foram capazes de encontrar, surpreendentemente não era menos do que 2 milhões de pessoas. Este número era além da imaginação de qualquer um. Isto fez o Império Rosen inteiro ansioso. Eles cuidadosamente examinaram todos os crentes capturados. Eles mataram os seguidores devotos e pouparam aqueles que apenas se juntaram, somente dando a eles uma punição leve antes de tê-los libertados. Naturalmente, quando eles foram capturar e interrogar as pessoas na lista, eles não descaradamente anunciaram que as pessoas foram capturadas porque eles eram crentes da Igreja Radiante. O Império surgiu com outras razões, tal como ser um espião, cometendo um crime, e assim por diante. Depois deste assunto, os nobres do Império se tornaram ainda mais aterrorizados com a Igreja Radiante. Normalmente, eles não queriam ofender a Igreja Radiante, eles não queriam ferir aquele tigre. Mas, inesperadamente, esse tigre realmente queria feri-los. A Igreja enviou alguns missionários para suas terras, além disso, sem nem mesmo notificá-los. Isso deixou os nobres indignados. Então o Império Rosen inteiro começou a resistir contra os ensinamentos da Igreja Radiante. Logicamente, todas essas supressões foram feitas nas sombras. Isso deixou a família Calci muito relevante. Os nobres queriam pedir à família por conselhos quanto a como lidar com a Igreja Radiante, desde que eles viram que o território da família Calci não tinha nenhum traço de influência da Igreja. Os nobres não temiam que a família Calci não providenciasse nenhuma ajuda. Isso era porque eles sabiam que a família Calci era a vanguarda de todos aqueles que estavam contra a Igreja Radiante. Então estava correto para eles pedirem à família Calci ajuda sobre este assunto. A família Calci também estava feliz com a situação. Para esses vários nobres resistirem à Igreja Radiante, seria verdadeiramente impossível para a Igreja reviver suas forças dentro do Império Rosen. Isto era uma grande coisa para a família. Entretanto, a família realmente não tinha um conselho concreto para os outros nobres. A família encarou a Igreja Radiante com muita seriedade. Além disso, magos negros eram muito sensíveis com relação à aura dos magos da luz. Então o método que funcionou para a família era fazer magos negros patrulharem o território e sentir qualquer aura do elemento luz. Isto era para assegurar que não havia nenhum mago da luz que estavam escondidos. Mas esse método não funcionaria para os outros nobres, já que não havia muitos magos negros nos seus territórios. Este assunto fez a família Calci um pouco embaraçada. No final, os superiores da família informaram seus membros para ajudar a resolver este dilema. Então, contanto que eles completem essa tarefa, os outros nobres sentiriam endividados com a família Calci. Isso era muito importante para o futuro da família. Quando Smith recebeu o requerimento da família, ele não conseguiu encontrar uma solução também. Então ele foi até Zhao e discutiu este assunto com ele. Smith sabia que Zhao tinha uma quantidade infinita de esquemas e ideias correndo dentro de sua mente. Zhao deveria ter a solução para o problema da família Calci. Ouvindo Smith explicar sobre o problema da família, Zhao sorriu e disse: "Esta é uma oportunidade de fazer os cidadãos do continente mudar suas visões dos magos negros. De fato, se nós quisermos parar a influência da Igreja Radiante de afetar o Império, então nós deveríamos primeiro promover a nossa própria propaganda." Smith olhou para Zhao com uma expressão intrigada. Ele certamente não seria capaz de entender o tipo de guerra de propaganda que acontecia na Terra. Olhando para a aparência do outro, Zhao apenas sorriu e continuou: "Propaganda é importante. Na realidade, esta é a principal razão do porquê a Igreja Radiante foi capaz de espalhar a sua influência tão longe.
Para procurar atrair o mundo de fora, eles vestiram em uma cor branca brilhante e sempre usaram sorrisos gentis. Este é um tipo de propaganda. Então o que nós precisamos que os nobres façam é continuamente promover todas as coisas ruins que a Igreja Radiante fez todos esses anos. Além disso, essa propaganda deveria ter mais e mais frequência. Isso é para perfurar o subconsciente dos cidadãos do fato que a Igreja Radiante é uma organização terrível. Isto naturalmente os faria incapazes de confiar na Igreja. Os olhos de Smith se iluminaram. Para espalhar sua influência através do continente, as controvérsias que a Igreja tinha feito certamente não eram um número baixo, e eles não foram capazes de esconder. As ações que Zhao Ai sugeriu sem dúvidas dariam um grande golpe na Igreja Radiante. Essa propaganda negativa seria até mesmo usada como um material de estudo. Zhao Ai acrescentou: agora que a maioria das escolas do Império estão sob as mãos dos nobres para serem usadas para procurar talentos, por que nós não configuramos um currículo naquelas escolas para ensinar os aspectos negativos da Igreja Radiante? Crianças tendem a acreditar em coisas que eles aprendem da escola mais do que o que seus parentes ensinam em casa. Enquanto as escolas educarem as crianças sobre nossa visão da Igreja Radiante, as crianças acreditarão que a Igreja é má por suas vidas inteiras. Então quando eles crescerem, eles não seriam capazes de acreditar em todas as pregações que a Igreja faria. Seria até mesmo possível para as crianças influenciarem seus parentes. Pouco a pouco, eles influenciariam todo mundo ao redor deles. Dando tempo bastante, a Igreja Radiante certamente pareceria repulsiva para os residentes do Império. Os olhos de Smith brilharam mais forte. Ele assentiu. A ideia de Zhao Ai era muito boa e viável. Valia a pena tentar. Zhao Ai acrescentou mais: nós também podemos usar esta oportunidade de promover a imagem dos magos negros para a população. Irmão Smith, você deveria saber por si mesmo que magia negra também tem habilidades que poderiam ser usadas para tratar doenças. Além disso, o conhecimento da magia negra do corpo humano supera em muito daqueles magos da luz. Isso com certeza permite os magos negros curarem mais doenças em um determinado tempo. Pode mesmo ser dito que magos negros não são piores em curar doenças quando comparado a magos da luz. O único problema era apenas que magos negros têm estado, por um longo tempo, retratados como pessoas um pouco estranhas, fazendo a população incapaz de realmente entender o que eles realmente são. Mas com a destruição da influência da Igreja Radiante no Império, naturalmente não haverá mais palavras negativas com relação a magos negros. Smith concordou. Ele entendeu o que Zhao Ai quis dizer, já que ele mesmo era um mago negro. Zhao Ai então disse: o rendimento dos plebeus no continente não é alto. Então quando eles não puderam conhecer um mago da luz bem-intencionado, eles iriam encontrar um farmacêutico e mesmo então, os preços para as medicinas são bastante altos. A razão que a Igreja Radiante tem sido vista como bom é porque eles fariam seus magos da luz providenciarem cura de graça. Então por que nós não poderíamos fazer o mesmo? Nós também podemos ter alguns magos negros saindo e curando algumas doenças das pessoas, não somente aquelas pessoas que não podem pagar para ver um doutor, mas também pessoas comuns que queriam ser curadas. Isso certamente reverterá a imagem que a Igreja Radiante indexou nos magos negros. Então quando a Igreja Radiante decidir suprimir os magos negros novamente, assim seria muito difícil de fazer. Esses recursos eram comuns na visão de Zhao Ai. Na Terra, que chegou na era da informação, pessoas eram muito práticas quando se tratava de religião. Mas mesmo assim, a fé religiosa ainda sobreviveu. Isso mostrou a formidabilidade da crença. Haviam até mesmo cultos que ainda sobreviveram porque eles usaram métodos podres de propaganda. Com isto, alguém reconheceria quão fácil a propaganda pode ser usada para influenciar as pessoas. Viver em outro mundo. Capítulo 374. Mas, esses métodos eram novos e inovadores no continente Ark. O continente Ark ainda não chegou no nível da civilização ter jornais. Napoleão mesmo disse antes que jornais são equivalentes a 100.000 soldados. Então era natural para Zhao Ai usar propaganda para dar à Igreja Radiante uma grande explosão. No futuro, a Igreja Radiante pode até ser encarada como um culto dentro do território da Liga dos Magos Negros. Smith andou ao redor da sala lentamente. Ele sabia que se os métodos de Zhao Ai funcionassem, então a Igreja Radiante certamente seria eliminada dentro do Império Rosen, enquanto ao mesmo tempo, o status da Liga seria elevado. Essa elevação do status do Mago Negro era muito importante para a profissão.
A razão do porquê magos negros tinham um tempo difícil para encontrar sucessores, era porque sua imagem pública não era muito boa. A população viu magos negros como pessoas doentias, então como poderiam eles estarem dispostos a aprender magia do elemento sombrio? Mas esse método também era muito difícil de implementar, podem até mesmo haver nobres que não concordariam, mas ainda assim valeria a pena tentar. Se fosse bem sucedido, então certamente seria muito bom para a profissão de mago negro. Smith parou de andar, então ele se virou para olhar para Zawai. Irmão, seu método é muito bom. Eu vou ter que representar todos os magos negros ao expressar a nossa gratidão. Zawai respondeu com um sorriso. Esse método é realmente muito difícil de fazer. Eu somente providenciei a ideia. Mas existe outra coisa que eu espero que o irmão Smith faça. Smith olhou intrigado para Zawai. Irmão, me diga. Zawai assentiu e disse. Eu espero que o irmão possa persuadir a liga que se o plano se tornar bem-sucedido, eles devem criar uma equipe disciplinar para lidar com aquelas pessoas que fazem o mal usando magia negra. Somente então a imagem dos magos negros seria mudada aos olhos do continente. Smith olhou atordoado enquanto ele ponderava sobre a equipe disciplinar da magia negra. Isso não era algo que ele pensou antes. Para aumentar sua força, alguns magos negros realizariam massacres das pessoas comuns. Alguns matariam outros para transformá-los em mortos-vivos. Essas coisas eram bastante comuns entre os magos negros. Se a equipe disciplinar de Zawai fosse ser estabelecida, então essas pessoas não seriam permitidas de fazer esses atos mais. Em todo caso, a força geral dos magos negros com certeza cairia. Isso não era algo bom para a profissão. Zawai olhou para Smith e sabia que ele estava pensando sobre. Zawai já tinha estado no continente Ark por bastante tempo, então ele sabia que magos negros realmente gostavam. Ele poderia até mesmo dizer com confiança que a imagem atual dos magos negros foram 50% causadas pela Igreja Radiante, enquanto os outros 50% foram causadas pelos próprios magos negros. Os métodos ofensivos dos magos negros eram muito piores do que os outros departamentos, ao mesmo tempo tendo uma taxa lenta de progresso. Isto fez os magos negros no continente recorrerem aos métodos malignos para rapidamente aumentar sua força. Eles transformariam as pessoas em mortos-vivos para um rápido aumento em suas capacidades de combate. Esse fato era usado para denegrir a imagem dos magos negros, fazendo ainda mais pessoas estarem dispostas para embarcar nessa profissão. Na mente de Zawai, essas ações eram um caminho sem retorno. Os magos negros com certeza podiam aumentar sua força em um curto período de tempo, mas em troca seu estado mental se tornaria instável. Isso tornaria o progresso do seu nível bastante difícil no futuro, forçando-os a realizar atos malignos mais uma vez. A magia é a essência de um mago. Sua força qualitativa somente aumentaria se você chegar em um nível alto. Mas magos negros na verdade, focaram em fazer mais mortos-vivos, colocando o aumento da nível para trás. Esse não era o caminho correto. Isso não somente os faria falhar em atingir outro nível, eles também mataram pessoas inocentes, o que causaria na população vê-los ainda mais baixo, fazendo a reputação da profissão despencar. Portanto, estabelecer essa equipe disciplinar era uma necessidade. Zawai olhou para Smith e disse com seriedade, Irmão Smith, se o nosso plano for bem sucedido, não haverá outro caminho para fazer o sucesso continuar do que estabelecer esta equipe disciplinar. Nós podemos ajudar nos seus problemas, mas se outro mago negro ir em frente e matar pessoas inocentes, os nossos esforços certamente iriam pelo ralo. Smith respirou fundo e respondeu, bom. Então eu vou prometer a você que se nossa operação for bem sucedida, nós vamos estabelecer essa equipe disciplinar. Mas com a condição de que você vai se juntar ao time. Zawai olhou atordoado. Ele não esperava que Smith o puxasse para a equipe disciplinar. Ele riu e disse, muito bem, mas você deve saber que o nosso plano não chegaria à conclusão em um curto período de tempo. Nós ainda temos que esperar um pouco antes de criar o grupo. Smith assentiu, agora eu tenho que enviar sua ideia para a família. Afinal, eles ainda têm a palavra final em tudo. Falando nisso, Smith não pôde deixar de suspirar. Embora ele fosse o Lorde da cidade Água Celestial, ele era somente um dos sucessores da família Calci, não o próprio chefe da família. Embora ele pensasse que as ideias de Zawai fossem muito boas, ele não poderia ter certeza sobre o que as outras pessoas da família pensariam.
Zhao Ai sorriu fracamente. Eu apenas ofereci conselhos. Não tem necessidade de segui-los. Enfim, usar isso não nos traria problemas, somente benefícios. Bem, então eu vou voltar agora. Além disso, como estão indo meus navios? Eles foram modificados. Smith assentiu. Eles devem levar só alguns dias. Eu apenas preciso ter os navios prontos. Então ele se levantou e se preparou para sair. Smith escoltou Zhao Ai até a saída. Depois que Zhao Ai saiu, Smith imediatamente escreveu todas as ideias de Zhao Ai e as enviou. Ele temia que, se ele demorasse escrevendo, ele esqueceria um ou dois pontos-chaves. Quando as pessoas da família receberam a carta de Smith, eles estavam chocados vendo o conteúdo nela. Mesmo o mais experiente membro não tinha ouvido de tal método antes. Depois de olhar as ideias da carta, a família sabia sem nem mesmo implementá-las que esses métodos produziriam muitos efeitos substanciais. A família imediatamente disse aos nobres sobre os meios de prevenir a Igreja Radiante de estabelecer sua influência em seus territórios. Além disso, a família sabia que os métodos de Zhao Ai precisavam ser feitos gradualmente. Se eles apenas enviassem magos negros para curarem os cidadãos dos nobres, eles com certeza pensariam que havia algo estranho acontecendo. Mesmo se não houvesse nada ruim acontecendo, os nobres com certeza não eram estúpidos. Então o que eles precisavam fazer agora era primeiro começar sua propaganda de promover os aspectos negativos da Igreja Radiante, espalhando a palavra ao maior número de cidadãos possíveis. Com isso, os nobres não precisariam se preocupar sobre a igreja se espalhando pelo seu território. Os nobres concordaram com os métodos da família Calci. Eles não eram idiotas, eles sabiam quão úteis esses métodos poderiam ser. Ao mesmo tempo, a família Calci imediatamente implementou os métodos de Zhao Ai no seu território. Eles não se preocuparam sobre suspeitas, desde que já haviam muitos magos negros vagando pelo seu território em primeiro lugar. Os cidadãos também sabiam que eles estavam sob a regra dos magos negros, então eles não estavam muito insatisfeitos com sua presença. Isso deu à família Calci uma razão para instantaneamente implementar a ideia de Zhao Ai de ter magos negros curando pessoas comuns. Além disso, eles expandiram os métodos propostos. Zhao Ai sugeriu ter um mago negro ocasionalmente visitando os doentes com o objetivo de curá-los, mas a família, ao invés disso, programou um horário fixo para um mago negro visitar o lugar certo. Não somente eles deram lições anti-Igreja Radiante, eles também dariam uma lição sobre a história do mago negro, dentre outras coisas. Depois de ouvir esses movimentos, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir. Ele pensou que ele realmente tinha subestimado as pessoas dentro do continente Ark. Elas certamente não são estúpidas, ele somente deu uma ideia. Mas eles surpreendentemente adicionaram novas ideias no topo disso. Mas isso não tinha nada a ver com Zhao Ai agora. Atualmente, Zhao Ai, Laura e as outras estavam a bordo do Poseidon. O Poseidon agora estava completamente transformado. Seu símbolo foi removido, assim como teve seu nome mudado para Ven. Foi Laura quem queria mudar o nome do navio e Zhao Ai não se opôs a isso. Desta vez, ele foi o único que mais lucrou. Ele conseguiu 10 milhões em moedas de ouro, paralelamente aos outros itens que ele tinha saqueado. Acima de tudo, ele realmente ganhou 2 navios. Além disso, ele não precisou obter commodities para o Aven, desde que ele já estava cheio com suprimentos desde o início. Quando Zhao Ai olhou para as commodities presentes, ele viu que eles também tinham alguns itens que os homens-fera precisavam. Embora alguns deles não fossem de nenhum valor, Zhao Ai não se importou. Na próxima primavera, eles poderiam apenas vender essas coisas para os homens-fera na pradaria. Desta vez, ele somente queria usar seus 2 navios. Manejando o navio estavam os mortos-vivos marujos que não precisavam descansar. Isso fez possível para Zhao Ai transformar a cabine lotada em um lugar luxuoso para viver. Ele mudou alguns em locais de armazenamento, bem como outros em alojamentos em que ele pensou que seria um bom lugar para viver. Isso tornou o Aven o navio mais luxuoso presente no continente Ark. A viagem desta vez não era apenas para estocar alguns peixes de fogo no navio. O grupo também tinha outro assunto importante que eles gostariam de realizar. Eles queriam ir para as partes profundas do mar e absorver uma porção disso, para ver se o espaço conseguiria alguns níveis. Zhao Ai colocou algumas cadeiras no convés do navio enquanto ele degustava de um pouco de chá enquanto ele olhava para o mar. Porque o Aven era um navio que tinha 5 mastros, ele se movia firmemente na água.
Então o grupo não se preocupou muito e apenas aproveitou o cruzeiro na água. Além disso, enquanto iam para as partes profundas do mar, eles também queriam encontrar uma ilha inabitada para estabelecer uma base. Zhao Ai planejou deixar alguns mortos-vivos nesta ilha para protegê-la. Isso faria suas viagens marinhas futuras muito mais conveniente. Outras forças não poderiam facilmente estabelecer bases no mar. Isso era porque eles precisavam considerar o clima, a comida para o seu pessoal, assim como sua água potável. Zhao Ai não precisou se preocupar com essas coisas, já que ele somente levaria mortos-vivos para proteger a ilha. Quanto para as tempestades, os mortos-vivos eram duráveis o bastante para aguentá-las. Mesmo quando eles mesmos ficarem na ilha, eles ainda não precisavam se preocupar, já que eles ainda tinham espaço. Além disso, mesmo se eles viajassem por anos no mar, eles ainda não teriam nenhum problema. O que Zhao Ai estava preocupado era sobre a distância da ilha para o continente Ark. Ele queria uma ilha que não poderia ser facilmente vista, mas que ainda estivesse numa curta distância do continente. Além disso, a ilha não deveria ter bestas mágicas fortes, senão, os mortos-vivos sempre seriam atacados por essas bestas mágicas. Para ser honesto, observando o mar enquanto viajava realmente era uma coisa prazerosa de se fazer. Laura, que não tinha feito isso antes, estava muito curiosa. Quando eles foram, Megan realmente queria juntar-se a eles. Mas Smith não concordou. Essa também era a razão de por que Megan tinha estado muito triste com seu pai nesses últimos dias. Zhao Ai também não queria que Megan se juntasse a eles. Ele não queria expor seu maior segredo, que era o espaço. Se Megan se juntasse ao grupo de Zhao Ai, eles não seriam capazes de esconder dentro do espaço quando um grande problema viesse. Eles não poderiam apenas deixar Megan do lado de fora, não é? Megan não conseguiu se juntar, o que estava conforme com as intenções de Zhao Ai. Laura baixou sua xícara e suspirou. O mar é realmente bonito quando está calmo. Mas é muito assustador quando tem tempestades. Felizmente nós temos o espaço, senão nós não seríamos capazes de escapar nesses dias. O grupo já estava no mar há alguns dias. Alguns dias atrás, eles foram subitamente esbofeteados por uma grande tempestade. Embora o Aven pudesse aguentar muitos problemas por causa de sua construção, o poder da natureza não era um deles. Com uma tempestade tão grande, se Zhao Ai não tivesse o espaço, o Aven certamente seria triturado em pedaços. Eles apenas esperaram a tempestade passar dentro do espaço. Depois que a tempestade tinha passado, Zhao Ai liberou o Aven novamente enquanto eles viajavam em frente. Embora eles não experimentassem a tempestade em primeira mão, eles ainda estavam aterrorizados com isso apenas vendo sua projeção no monitor. Zhao Ai sorriu fracamente. O mar é como um deus temperamental. Se ele estiver calmo, ele calorosamente nos dará boas-vindas em seu peito enquanto nós nadamos nele. Mas se ele estiver nervoso, ele certamente rasgará você em pedaços. Mas esse é o charme do mar. Laura sentiu. Embora eles estivessem aterrorizados pela tempestade alguns dias atrás, eles não podiam negar o fato que o mar calmo era muito bonito. Laura olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, quando você vai absorver alguma água do mar para o espaço? Eu quero ver como o mar se parece dentro do espaço. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.